Graças a Deus. Eu quero ler a palavra que está lá no Velho Testamento, tomando por base o profeta Naum, que profetizou mais ou menos nos anos de 660 a.C. Então, antes disso, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se quiser aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Então, a palavra que eu quero ler encontra-se em Naum, capítulo 1 e versículo 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia, do que traz boa e nova, do que anuncia a paz. Eu vou ler também o 16. Celebra as tuas festas, Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, e ele é inteiramente exterminado. Meus irmãos, quando ouvimos falar de boas novas, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, anunciam boas novas, nós pensamos das coisas gloriosas. Mas aqui, o profeta Naum, ele lá pelos anos do seu ministério, mais ou menos 660 por aí, ou 650 a.C., ele divisou, digamos, na sua mente, na sua visão. Ele viu sobre os montes um mensageiro, e diz a palavra, eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. E ainda vai dizer, celebra as tuas festas, Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Meus irmãos, mensageiro de paz, alegria de Naum transmitindo para o povo, eis sobre o monte os pés de cantar boas novas. Quais eram as boas novas, meus irmãos? Que Nínive tinha sido destruída. Era motivo de regozijo. Nínive, essa nação cruel, e a própria Bíblia também diz, tanto dela como Babilônia, a mãe das feitiçarias. Aquele povo de Nínive era muito cruel. E Jerusalém também sofreu, e bastante, porque a Síria, e Nínive era a cidade principal, invadiu. Na invasão que levou para Israel, ele levou Israel para o cativeiro e acabou-se por nação, nunca mais se recuperou como nação. E depois invadiu também as terras de Judá. E este povo era um povo muito cruel. Eles, seus prisioneiros, eles lhes esfolavam, empalavam. Empalar é deixar ele espetado numa estaca, morrer ali sofrendo. E também deixava os feridos aos montes no sol para morrer. Era uma nação cruel. Mas aqui nos dias de Naum, ninguém esperava uma dessa. Nínive, além de ser uma máquina de guerra formidável para aquele tempo, tremenda. A capital de Nínive dos assírios era uma coisa tremenda. Os muros de Nínive tinham mais ou menos 30 metros de altura. Uma largura que 2 carros de guerra daquele tempo, 2 carros, podiam andar lado a lado. Tinha 1.500 torres, aquela parte mais alta onde ficam os arqueiros, com 60 metros de altura. Era inexpugnável. Mas Deus falou. E quando Deus fala, se cumpre. Foi de Nínive que veio aquele rei assírio, Senaqueribe, que através dos seus emissários zombou de Deus e disse, olha, tu teu como numa gaiola, tu está esperando no teu Deus. Cadê o Deus das outras nações, o Ezequiel? Não adiantou. Mas Ezequiel recorreu a Deus. E Deus prometeu vitória. E sabe o que acontece? Os assírios
não entrar em Jerusalém, porque o anjo do Senhor, numa noite, matou 185 mil soldados. Está escrito na Bíblia. E alguém, mas será que... Tem, irmão, porque o soldado, quando vinha as tropas de guerra, vinham os ajudantes, vinha o pessoal que ia trazer os alimentos, vinha o pessoal que ia tratar de umas tantas coisas que era preciso, conserto de carro e tudo, porque a distância era grande, era logística. Mas o anjo matou 185 mil. Então, Senaqueribe, um dos reis famosos, saiu envergonhado, entristecido e foi para sua terra. E sabe o que acontece? Lá na sua terra, andando nos palácios dos seus deuses, seus filhos se levantaram e mataram ele. Acabou-se. Blasfemou contra Deus. Hoje nós estamos vendo determinados personagens chegar através da mídia, blasfemando de Deus e tudo. Depois nós vemos certos acontecimentos e ninguém quer entender o que foi. Meus irmãos, Deus é que tem todo o poder. O nosso Deus tem todo o poder. Então a cidade de Nínive era considerada impossível de ser invadida. Mas Deus, quando fala, ele tem o poder, vai se cumprir, meus irmãos. Começou no horizonte da história a surgir o Império Babilônico, não era ainda o Império de Nabucodonosor, e eles aliados com a Média. Já não tinha mais tanto, às vezes, guerreiros valentes na Síria. E eles sitiaram Nínive, e o sítio se prolongou. E depois começou uma chuva forte. E com todo o tamanho do muro e tudo, ele tinha as falhas. O rio transbordou. E quando transbordou, derrubou parte do muro. E aí deixou portas abertas para invasão. Em outras palavras, os médios e os babilônios invadiram, queimaram, destruíram, mataram. O próprio rei correu para refugiar-se nos palácios, tocou fogo e morreu queimado. E o que acontece? Espalhou-se. Nínive, a cidade famosa, guerreira, deixou de existir. E o tempo, as areias do deserto, os aluviões do rio, foram enterrando aquele resto que sobrou. E ninguém sabia mais nada de Nínive dentro da Síria. Acabou-se. Encontrava-se mencionada nas enciclopédias britânicas, assim, povo mencionado na Bíblia. Até que no século passado, ou retrasado, um arqueólogo amador e começou a fazer escavação, e foi indo, e descobriu tudo, quando era Nínive. E aquelas tabinhas ou tabuinhas de argila, que nem todas foram decifradas. Aí veio toda a história deles ali. Agora, quando se lê de Nínive, então nós temos a história. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Deus é a palavra. Então, o arauto aqui, com muita alegria, Naum diz, sobre os montes, os pés dos que anunciam boa nova. As boas novas eram a destruição de Nínive, meus irmãos. Israel podia ficar cegado, como ele diz, celebra as tuas festas, Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele está inteiramente exterminado. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas muitas vezes têm se levantado contra a igreja, parece poderoso, mas a igreja continua, e eles vão se embora, vão se acabando. Ninguém pode zombar impunemente de Deus. O nosso Deus é o maior. Ele é que tem todo o poder. É o Deus que é o Deus poderoso. É o Deus que criou o universo, está acima do universo, e criou tudo isso, e tem todo o poder. E depois de tudo, Ele te criou, te deu vida, minha irmã, meu irmão, deu vida para mim, e ainda tem tempo de cuidar de mim, ouvir as minhas orações, ouvir as tuas orações. Esse é o Deus que servimos, que tem todo o poder. Fique firme com Ele, creia na palavra, que a palavra é fiel, e ela se cumpre, porque esse Deus poderoso zela pela palavra para cumprir. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias,
Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Senhor, dá-nos graça e continua dando a unção do teu Espírito Santo, renovando a nossa esperança, a nossa fé, para crer mais na tua palavra, porque a Bíblia Sagrada é a tua palavra e ela se cumpre, porque tu vela por ela. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.